aqui para falar para vocês como foi os métodos que eu usei para engravidar de menino e de menina. Eu estou aqui no quarto, né, das crianças. Aqui tá o bercinho da minha menina. Eu ainda vou fazer um vídeo para vocês do tour do quarto dela, para vocês verem um pouquinho da decoração. Lá em cima já tá a decoração de corujinha que eu fiz para ela, papel de parede, mas eu vou deixar para outro vídeo, que hoje eu vou falar apenas dos métodos que eu usei para engravidar. Do Pedro, na verdade, não foi métodos. Do Pedro foi, na verdade, minha pré-gravidez, o que eu fiz, né, para engravidar do Pedro, porque eu engravidei do Pedro super rápido. Então foi assim, eu tomei anticoncepcional até abril de 2012, e aí acabou meus comprimidos em abril. Na época eu tomava Diane 35, então ciclos de 21 dias, né, com 7 dias de pausa. E aí quando a minha menstruação veio, eu tomei água inglesa. Uma Devim do Brasil, das águas catarinenses, né. Ele é tipo uma garrafada, né, são várias ervas misturadas, é horrível, o gosto é horroroso, mas enfim, tudo por uma boa causa. Por que eu tomei água inglesa? Porque na época eu tomava já anticoncepcional desde os meus 17 anos. Eu comecei a tomar anticoncepcional porque eu tinha muito sangramento, eu tinha hemorragia, na verdade, não tinha menstruação, eu tinha hemorragia. Então, na época, eu tava com uns 16 para 17 anos, e eu fui trabalhar numa farmácia, e aí eu conversei com a farmacêutica, expliquei pra ela que eu tinha hemorragia, que eu passava muito mal, tinha queda de pressão e tudo, e aí ela me orientou a tomar anticoncepcional, que iria ajudar a regular o meu ciclo. E eu fiquei bastante preocupada, porque na mesma época minha mãe descobriu que tava com uma anemia muito grave, uma anemia muito séria, e o médico falou pra ela que era hereditário. Então ele falou que provavelmente as filhas também teriam. E aí eu tinha muita hemorragia, a gente nem precisa ser muito inteligente pra sacar que se você perde muito sangue todo mês, você vai ficar anêmica, né? Então eu comecei a tomar aí. E aí depois, né, fui namorar tudo, e aí daí realmente comecei a usar anticoncepcional como método anticonceptivo. Anticonceptivo. Vocês entenderam, né? Pra não ficar grávida. E aí, quando eu resolvi engravidar, então eu tinha aquela preocupação de limpar meu organismo de toda esses montes de remédio que eu tomei, esses montes de hormônios que eu tomei durante tantos anos sem pausar, né? Eu só parava os intervalos de 7 dias, mas sempre tomei sem parar nunca, né? Então eu queria limpar o organismo, e a água inglesa faz isso, né? Você toma durante a sua menstruação, porque ele limpa todo o teu organismo, tirando toda a composição que tiver nos seus ovários, no útero e tal, de pílulas sintéticas, né? E aí eu tomei durante, acho que 6 dias, eu acho que eu tomei todo o vidro, eu tomava, acho que, não lembro mais, gente, eu acho que eu tomava 2 vezes por dia, se não me engano. E tomei até acabar o vidro. E aí, então eu parei em abril, tive um ciclo. Aí no próximo ciclo eu tentei engravidar. Você sabe que comecei a ansiedade, tudo, eu fiz todos os dias. Matei o marido, coitado, que trabalhava que nem um condenado, ainda tinha que ter ânimo, pique pra fazer todo dia, né? E aí, quando foi no ciclo seguinte, nesse ciclo eu atrasei um dia, já achei que tava grávida, fiz teste e tudo, e pá, não tava, né? Aí dá aquela decepçãozinha, né? Aquela vontadezinha de chorar. E aí eu falei pro meu marido: amor, quer saber? Vamos fazer assim? Eu não vou falar mais a respeito de tentar engravidar. A gente vai fazendo aí. Eu não vou te contar o dia que eu estiver ovulando, mas se eu te procurar, você não nega não, filho, porque pode ser que esteja no dia de ovular. Só que o que aconteceu? Eu desliguei. Acho que foi esse o segredo de ter engravidado tão rápido. Eu simplesmente relaxei.
eu engravidei entre o meu aniversário e o aniversário do meu marido. Então, assim, eu tava naquela vibe de aniversário, nós fizemos tipo uma festinha pro meu marido, eu e meus amigos, a gente foi jogar boliche, eu comprei bolo pra ele, comprei o presente, tudo. Então, assim, eu tava bem entretida com tudo isso que tava acontecendo. No começo do mês de junho eu tive o show do Coldplay, que foi maravilhoso, né? E a gente tava com uma expectativa muito grande desse show, porque foi muito difícil de comprar. Então, assim, eu tava com a cabeça bem ocupada. E a gente fez, acho que praticamente todos os dias, mas sem neura. Ninguém tava tentando engravidar, a gente só tava fazendo amor. E foi incrível, foi maravilhoso, foi super espontâneo, super relaxante. Às vezes meu marido brincava comigo, às vezes eu não queria fazer, tava cansada. E ele falava assim, você não quer ter filho? Você não quer ter filho? Então, minha filha, pra ter filho tem que fazer sexo. E eu achava barato, assim, porque a gente levou super na esportiva. Mas eu não sei que dia que eu engravidei. Eu sei que eu tive uma ovulação tardia por causa das datas, mas não me liguei, não sei que dia que fiquei grávida. E foi o que eu fiz, né, do Pedro. Da Maria Eduarda, eu já fiz 3 métodos pra tentar ter menina. Porque eu queria mesmo uma menina. Nós queríamos, né, uma menina, né? Nosso sonho era agora que viesse uma menina, a nossa Dudinha. Então eu estudei, entrei nos sites, li tudo que vocês imaginarem sobre como tentar ter uma menina. Não tentei nada supersticioso. Aquele negócio de bota a colher debaixo da cama, faz um sapatinho azul e azul e rosa e oferece para São Cosme e Damião. Não fiz nada disso. Eu fiz tudo biologicamente falando. Então eu fui estudar biologia para ver o que os médicos, o que a biologia fala que é possível fazer para se ter uma menina. E aí eu fiz o método. Qual foi os métodos que eu fiz? Fiz 3. O primeiro é o clássico, é o método muco cervical. O que é esse método? Você, durante o mês, né, durante todo o teu ciclo, você faz a observação do seu muco cervical, que é aquela umidade que nós temos na vagina, né, ali no canal vaginal, que dá sinais de que você está ou não no seu período fértil. Muitos chamam de método Billings, eu tenho até amigas que previnem a gravidez usando o método Billings, mas não chega a ser isso, mesmo popularmente conhecido como método do muco cervical. E aí eu assisti um monte de vídeo, eu posso até indicar aí pra vocês no vídeo quais foram os vídeos que eu assisti, que tá na internet, no YouTube, que é uma mulher que explica maravilhosamente bem sobre o método, não tem como você errar, não tem como você não entender ou como ela explica direitinho. E aí foi esse o primeiro método. O segundo método que eu usei foi da temperatura basal. E o que é temperatura basal? É a temperatura do seu corpo em inércia, ou seja, antes de você levantar da cama. Mas ele tem assim, para ele dar certo, você tem que ser muito, mas muito disciplinada. Por quê? Primeiro, porque você só pode tirar a temperatura basal se você tirar todos os dias no mesmo horário. Então, no caso, o Pedro já ia começar a estudar, então eu teria que acordar por volta de 7h30, mais ou menos, para poder levar ele na escola até 9 horas da manhã. Então, não adiantava eu colocar mais tarde que isso, porque eu iria acordar às 7h30. Só que quem tem criança sabe que nem sempre eles acordam às 7h30 da manhã. No caso, o Pedro tem época que ele acorda às 6h30, 7 horas. Tem época que ele acorda 8 horas. Já teve épocas de que eu tive que acordar ele para ir para a escola, porque ele não acordou. Então eu achei que 6 horas seria o horário ideal para que ele não me acordasse. Ele não tem episódio de acordar antes das 6 da manhã. E eu pudesse todo dia tirar no mesmo horário. E combinei com meu marido. Falei, eu tô tirando a temperatura basal. Então se o Pedro tiver pesadelo, se ele acordar de madrugada e precisar socorrer ele, você vai ter que levantar. Porque eu não posso levantar da cama. Porque essa é a segunda regra. Além de você ter uma rotina de horário, você não pode levantar no intervalo de pelo menos 4 horas. Você tem que ter pelo menos dormido ao menos 4 horas.
porque senão a tua temperatura do corpo vai subir ou vai descer. Como você tira a temperatura? Termômetro, normal, termômetro digital. Eu comprei um termômetro, inclusive, na lojinha de 1 libra. Paguei 1 libra no meu termômetro. Tem que ser o mesmo, né? Você não pode estar mudando. Por isso que eu comprei outro novo, porque eu fiquei com medo da pilha acabar, qualquer coisa assim. E eu tirava todos os dias às 6 horas da manhã, depois de pelo menos 4 horas de sono. Então eu dormia por volta da meia-noite, então eram 6 horas de sono, tava legal. Como você tira a temperatura? Você pode tirar embaixo da língua, você pode tirar na vagina ou no ânus. Aí é teu critério. Os primeiros 2 meses, 3 meses eu fiz via oral, ou 1 mês eu fiz via oral. Só que aí tem um problema, eu durmo com a boca aberta. E aí pode ser, né, que isso interfira. Então eu preferi fazer via vaginal. Então eu tirava a temperatura todos os dias de manhã e marcava. Aí eu baixei um aplicativo, que eu posso pôr aí no link pra vocês também, que chama Kindara. E aí todo dia eu anotava lá a minha temperatura. E aí depois, quando termina o seu ciclo, você tem um gráfico da tua temperatura. E aí como que funciona isso? Eu tinha, a princípio, parado de tomar anticoncepcional quase que 1 ano antes de engravidar. Porque eu queria tentar o método Billings. Prevenir, né? Tentar espaçar a gravidez com o método Billings. E aí eu fiquei um tempão sem tomar anticoncepcional, e quando foi em janeiro, acho que foi janeiro do ano retrasado, porque eu engravidei ano passado, então foi janeiro do ano passado, eu tinha parado de tomar em outubro. Em janeiro, a minha menstruação de 28 dias foi para 35. E aí eu tive 3 meses, né, 3 ciclos de 35 dias, e aí eu fiquei desesperada, porque 35 dias, nossa, seu ciclo é enorme pra você esperar. Pra quem tá tentando engravidar, isso é muito tempo, né? E aí eu fui no médico, fiz um monte de exames e tal, e o médico falou, não, você não tem nada, tá certo, tudo é assim mesmo, seu ciclo é 35 dias. Eu falei, não é 35 não. Aí eu entrei na internet, pesquisei muito, li muito, gente, falei pra vocês, eu estudei muito, mas muito mesmo. E aí eu descobri o inhame. Aí, o que é o inhame, né? O inhame é uma raiz semelhante à mandioca, semelhante à batata, e é natural. E aí eu achei, vou até mostrar pra vocês. Achei. Olha. Wild Yam é o nome dele aqui em inglês. Aí eu comprei essa caixinha aqui com 100 cápsulas, tá? E aí eu tomava 2 cápsulas por dia. Tá dizendo aqui, ó. 2 cápsulas de inhame. Então eu tomava 2 cápsulas por dia. Na parte da manhã, pra absorver melhor. Eu comprei na Hollands & Barrett's, que é uma loja aqui que vende produtos naturais. E comprei essa cápsula. E tomei ela por um ciclo. Toma todo dia? Não. Você toma do dia que a sua menstruação veio, certo? Menstruação veio, então você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7º dia você começa a tomar. Porque supostamente meu ciclo era de 28. Então eu tomei do 7º até o 15º dia do meu ciclo. Então deu 9 dias. 2 cápsulas diárias, tá? E aí eu fiz isso por um ciclo. No outro ciclo eu já não fiz. E por incrível que pareça, a minha menstruação de 35 foi para 28. E aí depois, no mês seguinte, foi para 26. Então eu normalizei meu ciclo, regulei meu ciclo, tomando o inhame em cápsula, porque eu não quis fazer chá, nada dessas coisas não. Outra coisa que eu fiz, no mês que eu engravidei, eu não tenho certeza se foi isso que me fez engravidar. Eu não sei se tem razão, não tem, enfim, eu sei que no mês que eu tomei, eu engravidei. Que foi a maca peruana. Também comprei na Hollands & Barrett's, que é a mesma lojinha desse daqui.
E eu comprei as cápsulas de maca peruana, que também é uma planta natural. Já falo, maca peruana, ela vem do Peru. E é natural, não faz mal nenhum. E o que ela faz, né, na mulher? Ela faz manter a progesterona num nível legalzinho. Então, o que acontece? Muitas vezes você engravida e você não tem implantação porque a progesterona não está alta o suficiente. Então, tem muita mulher que precisa fazer o uso do Progestan, que é para normalizar a progesterona, deixar a progesterona num nível onde ela consiga manter o bebê implantado. Então, no mês que eu engravidei, eu tomei a tal da maca peruana e fiquei grávida, tá? E quando eu descobri que estava grávida, eu parei de tomar, lógico, não tomei mais. E então foi outras coisas que eu fiz. Isso foi uso de medicamentos, né? Vamos dizer assim, drogas. Que na verdade não é porque elas são naturais. Tudo que é natural não é considerado droga, né? Eu fiz então o uso do inhame para regular o meu organismo. E depois eu fiz o uso da maca peruana para manter o bebezinho. E aí deu certo, né? Esperamos que tenha sido por causa da maca, né? Não sei, porque é uma coisa que a gente nunca vai saber, né? Se era para ser ou não, enfim, tô grávida, né? Isso que importa. O outro método que eu usei foi teste de ovulação. Eu comprei aquele teste do Clear Blue. Eu primeiro comprei aquele mais simples, que só mede o dia da sua ovulação. E fiz, acho que 6 dias de teste, né? Na parte da manhã, na parte da noite. Eu sempre fazia dois testes por dia. E não engravidei. E aí depois eu descobri, né? O teste que eu fiz, que é o que você pega o dia que você entra no período fértil. Então, você vai ovular, ou seja, dali 2, 3 dias você vai ovular, você já descobre que você tá entrando no período fértil. Qual é a diferença? Quando você faz que você não tá ovulando, ele aparece só uma bolinha. Quando você faz o teste e ele aparece um smile e ele fica piscando na tela, é porque você vai entrar no período fértil. E aí depois, quando você ovula, aparece o smile fica no display, né, na telinha, por 48 horas. Então, durante 48 horas, se você fizer, pode ser que você engravide. Então, por que eu fiz esse? Porque como eu queria uma menina, segundo a biologia, né, segundo a biologia, você tem que fazer de 2 a 3 dias antes da ovulação para ter uma menina. Se você quer ter um menino, você tem que fazer no dia da sua ovulação, na 24 horas da sua ovulação. Menina, de 2 a 3 dias antes de você ovular. Como ele marca o dia que eu supostamente estou entrando no meu período fértil, eu vou ovular dali 2, 3 dias, então para mim era o ideal. Então eu fiz o teste, foi o dia que piscou, foi uma segunda-feira. Nós fizemos na noite desse dia e depois eu não fiz mais. E aí passou terça, na quarta eu ovulei, porque eu além de confirmar no teste de ovulação, eu também confirmei na minha temperatura basal e eu também confirmei com o muco. E eu também tenho sintomas de ovulação. Eu tenho dores, né, cólicas fortíssimas no dia que eu estou ovulando, do lado que eu estou ovulando. Então eu tinha certeza que eu estava ovulando naquele dia. E aí eu ovulei. E aí depois passou ainda mais 3 dias, só depois de 3 dias que eu tinha ovulado que eu voltei a ter relação sexual, para não complicar, né? Para não correr o risco de mandar uns menininhos lá, uns espermatozoides masculinos lá dentro do útero e acabar ficando grávida de menino. Então, primeiro método da temperatura basal. Segundo método foi do método do muco cervical. E o terceiro método foi o teste de ovulação. E eu fiquei grávida de uma menina como eu queria, né? Então, assim, do que eu tenho pra falar dos métodos,
eles funcionam muito. Isso funciona, gente, mesmo que você não seja regulada. Sorry. Isso funciona mesmo que você não seja regulada. Por quê? Porque mesmo que você não seja regulada, você vai ter muco cervical. Mesmo que você não seja regulada, você vai ter a temperatura basal de acordo. Mesmo que você não seja regulada, você vai ter o positivo do seu teste de ovulação. Então, eles são métodos que são válidos. Do método de temperatura basal, pra mim foi incrível, porque eu sei o dia que eu engravidei, o dia que de fato eu engravidei. Porque a gente acha que engravidar é no dia que a gente ovula. Não é. A gente só fica grávida no dia que o bebê implanta, né? Você pode ter inúmeras gravidezes, você pode engravidar todos os meses, mas se o bebê não fixar no útero, não tem gravidez. Tanto que, depois do dia que o bebê implanta no seu útero, 2 dias depois você já tem o positivo, porque você só vai produzir o hormônio da gravidez depois que tiver a implantação. Antes disso, você pode morrer de fazer teste de gravidez, você não vai conseguir o positivo. Então, assim, como que ficou? Eu vou postar pra vocês, tá? Agora. Acabaram de ver aí, né? O meu gráfico bonitinho de temperatura. Se você, eu vou explicar e depois vocês voltam o vídeo, pausa lá para vocês olharem, observarem e ver como é que funciona, gente, porque dá muito certinho. Então, assim, os primeiros dias do seu ciclo, a sua temperatura, ela mantém numa temperatura fixa, né? Ela tem alguns grauzinhos ali de diferença, uns décimozinhos de diferença, mas ela mantém ali. Quando você ovula, ela tem uma leve subida, dura uns 3 dias mais ou menos. E depois, se você engravidar, ela vai continuar subindo ou ela vai cair porque você vai menstruar. E aí, no caso, se vocês olharem aí no gráfico, a minha temperatura ela não teve uma grande subida, né, logo depois da ovulação, porque na verdade eu engravidei. Então eu acho que foi isso, né? Eu não sou especialista no gráfico, mas eu, como já tinha feito 4 ciclos anteriores, eu só notei essa diferença no mês que eu engravidei. Então, pelo menos pra mim, eu não tive um pico de temperatura no dia que eu ovulei. Ela subiu e aí ela manteve 3 dias aquela temperatura, que aí eu acredito que é porque eu tenha engravidado, houve a concepção. Então meu corpo meio que normalizou aquela temperatura pro bebê ficar ali bonitinho. E aí depois foi subindo, 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 subindo. Quando foi no 10º dia que a minha temperatura caiu, foi o dia que implantou. Então naquele dia o bebezinho implantou. E aí no dia seguinte, a implantação foi perfeita, deu tudo certo, tá tudo ok. A minha temperatura voltou a subir e manteve alta até eu descobrir que estava grávida e até vários dias depois, porque eu ainda fiz alguns dias depois de ter descobrido que estava grávida, e ainda assim minha temperatura estava alta, né? Já estava super alta, manteve aquela temperatura e deve estar alta até hoje, porque diz que quando a gente está grávida, a temperatura do corpo ela fica mais elevada por conta de toda a circulação sanguínea que a gente tem aqui, né, e tal. Então, assim, eu sei que eu fiquei grávida na quarta-feira. Se vocês olharem no gráfico, vocês vão entender. Eu fiz o teste na segunda-feira, que foi quando deu o smile piscante. E aí eu fiz naquele dia, depois não fiz mais. Na quarta-feira eu tive ovulação, foi na quarta, eu sei que foi na quarta, porque eu tive muita dor, além de ter a temperatura modificada no gráfico, além de ter o muco cervical, além do teste ter dado positivo, porque depois eu fiz o teste na quarta-feira e o smile apareceu e ficou 48 horas lá, né, no display do teste. E eu sei que eu tive a implantação do bebê no 10º dia do ciclo, e daí lá nos dias depois eu já fiz o teste e deu positivo. Eu fiz o teste um dia antes da minha menstruação supostamente atrasar, então eu fiz um dia antes do dia. Então meu ciclo era de 26, eu fiz o teste no dia 25 e já consegui pegar o positivo bonitinho, né? E fiz o Clear Blue depois, né, o teste de gravidez Clear Blue com as semanas, e deu certinho. Eu posto a foto aí pra vocês do meu teste de gravidez. E depois eu fiz uma semana depois, com as semanas que foi
alterada, né? Eu fiz uns dias depois e, olhem aí, já tinha aumentado as semanas de gravidez. Então, foi esses métodos que eu fiz. Eu fiz esses métodos depois de ler muito, de estudar muito. Eu fiz vários meses antes, né? Até realmente ficar grávida. Eu acredito que de menina demore mais, porque você, na verdade, trabalha com espermatozoides mais resistentes, né? Mas pode ser que daí, no dia que você ovulou, tá todo mundo morto, né? Porque se o seu marido tiver problema de espermatozoide, que eu conheço alguns maridos que têm problema, espermatozoides têm vida curta e tudo, você vai demorar mais para engravidar. A lógica é o seguinte, os meninos, né, os espermatozoides masculinos, eles chegam mais rápido no útero, eles são muito mais rápidos, muito mais velozes, mas eles gastam tanta energia para andar tão rápido, para chegar tão rápido no óvulo, que eles morrem em 24 horas. As meninas, pelo contrário, são mais devagar, são mais lentas, mas elas poupam energia e chegam no óvulo depois, mas elas duram mais, elas duram 72 horas. Então, gente, nós mulheres já somos fortes desde os espermatozoides, porque nós somos mais resistentes até no espermatozoide. Olha só, coisa mais linda, gente. Então, por isso que quem quer ter menina tem que tentar engravidar 2, 3 dias antes da ovulação. Se você quer ter um menino, aí você compra esse teste de gravidez, você faz esses métodos todos que eu fiz aí. Só que aí, em vez de você fazer 2, 3 dias antes, você não faz nada nesses 2, 3 dias e você faz apenas no dia que você pegar o positivo pra ovulação. Porque aí, depois que você pega positivo, em 24 horas você vai ovular, você vai ter uma relação sexual, os menininhos vão chegar primeiro, vão implantar lá no óvulo e pá, você tá grávida de menino. Assim diz a biologia, né? Pode ser que tenha algum erro aí. Se você realmente tiver que ter uma menina, você vai ter de qualquer maneira. Mas se tiver que ser um menino, vai ser um menino, né? Então é isso, gente. Foram os métodos que eu usei. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa pra mim, vocês podem deixar os comentários aqui embaixo, que eu vou ler, vou responder pra vocês. Se inscreve no canal, dá um like aí se você gostou do vídeo, se você achou que esse vídeo trouxe, né, alguma informação, se tem alguma dica legal aí. E é isso que eu tenho pra falar dos métodos que eu usei pra engravidar de menina e de menino, que foram completamente diferentes. Eu sou muito, muito abençoada, Papai do Céu é muito bonzinho comigo, porque do Pedro eu só demorei pra engravidar 1 mês, então eu não engravidei no primeiro ciclo, no segundo eu já estava grávida, e da Maria Eduarda eu fiquei 4 ciclos, e no quinto estava grávida, mas eu queria uma menina, eu sabia que ia demorar, poderia ter demorado até 1 ano, mas foi rapidinho, e tô aqui esperando a minha mocinha, olha só que linda, a minha mocinha, e a mamãe tá muito feliz, né, casalzinho, lindo, 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 e é isso. Eu volto depois pra mostrar pra vocês a decoração do quarto deles, né? Fazer um tour pelo quarto deles. Ainda faltam algumas coisinhas, ainda tá sem cortina, porque eu precisei tirar a cortina por causa do guarda-roupa. Mas aí eu explico tudo no vídeo que eu vou fazer pra vocês sobre a decoração do quarto das crianças. Vou mostrar algumas coisinhas que eu já fiz pra ela, decoração, os stickers, tudo bonitinho, como é que eu tô organizando aqui o bercinho dela. E é isso, tem ainda muito assunto, fiquem ligados, se inscrevam, não perde os vídeos, mande comentário de vocês e até a próxima. Beijo meio da Duda pra vocês, até mais.